Direto da redação, de volta para falar de esporte. Por isso, Rafael aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Olá, Poliana. Boa tarde para você. Boa tarde ao amigo que está em casa, esperando pelas informações do esporte. Pois é, vamos logo ao que interessa. Começamos falando de Velo Clube, que foi até Guaratinguetá, deu adeus aí às chances de acesso, né, Rafael? Exatamente. O time do Velo, ele perdeu aí a chance, né, de continuar brigando pelo acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. As chances já eram pequenas, né, Poliana? O próprio técnico Moisés Egert disse durante a semana que eram remotas, na verdade. O time precisava vencer 6 jogos seguidos. Era uma meta muito ousada aí para ter alguma chance. Venceu 3, mas ontem à tarde, contra o Guaratinguetá, acabou sendo goleado. A gente tem os gols para mostrar. Aí estão as imagens dos gols, vamos dar uma olhada. O primeiro foi essa cobrança de falta na direita e o Pascoal, que é esse jogador que estava aí no segundo pau, acabou fazendo o primeiro gol com 26 do primeiro tempo. Aí o segundo gol, que foi já na etapa final, o camisa 4 da equipe do Guaratinguetá acabou fazendo o gol, que foi o Rocha. E aí o terceiro, que foi uma cobrança de falta ensaiada, e o Ítalo fez 3-0, olha, aproveitando o rebote do goleiro do Velo, rebate não, né? O rebote do goleiro do Velo, e mandando para a rede 3-0, já mais no final da partida, o Guaratinguetá garantindo aí os 3 pontos e brigando o Guaratinguetá para não ser rebaixado, viu, Poliana? Muito bem. Bom, com essa rodada já tem equipe que está classificada. Já sim, tem time que já está na Série A1, é o Capivariano do Evaristo Pisa e também do goleiro Wanderson Tigrão, que era reserva no Rio Claro na Série A2 do ano passado. E teve também time já rebaixado matematicamente, viu? Então vamos dar uma olhada nos resultados do final de semana. O Samir Palma conta pra gente como é que foi esse final de semana que teve cada uma na Série A2. Campeonato Paulista da Série A2, 17ª rodada, Santo André 0, São Bento 1, Rio Branco 3, Mirassol 0, União Barbarense 3, Catanduvense 0, São Caetano 2-0 no Marília, Red Bull 1-0 na Ferroviária. O Batatais venceu o Itapirense por 2-0. O Grêmio Osasco fez 2-1 de virada sobre o Grêmio Barueri. O Guarani perdeu de virada para o Capivariano, 2-1. E o Guaratinguetá bateu o Velo Clube por 3-0. O Capivariano já conquistou o acesso, tem 37 pontos ganhos. O Red Bull aparece na segunda colocação com 34, depois vem o São Bento com 31, de volta ao G4, e o Marília com 30 pontos. Depois o Mirassol aparece com 30 na quinta colocação. Santo André é o sexto com 29, Ferroviária tem 25, Velo Clube é o oitavo colocado com 24 pontos. Catanduvense tem 23, Monte Azul 22, Guarani 21, Guaratinguetá também 21, Batatais também 21 na 13ª posição. 14ª colocação para a União Barbarense com 19 pontos, São Caetano tem 18, Rio Branco também tem 18. Os 4 últimos, Itapirense com 17 pontos, Grêmio Osasco também 17, Grêmio Barueri 14 pontos, o São José, que já caiu, tem apenas 8 pontos ganhos. Muito bem, Rafael. Ainda tem chance para o Grêmio Barueri? Olha, difícil, né? Difícil. O Grêmio Barueri está aí na penúltima posição com 14 pontos, faltando 2 rodadas. Ele pode chegar a 20. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o time do Rio Branco, que tem 18. Então, chance até tem, mas eu acho bem remota. Grêmio, Osasco e Itapirense, aí esses têm 17 pontos, então podem escapar. Mas o Barueri eu acho que está muito difícil, 14 pontos vai ser bem complicado. Assim como eu acho muito difícil, por exemplo, a Ferroviária conseguir o acesso. A Ferroviária, que tem 25 pontos, está em 7º lugar. Eu acho que é praticamente impossível, ela fica aí numa situação bem parecida com a do Velo Clube com relação a acesso. Mirassol e Santo André, olha, o Mirassol com 30 pontos, o Santo André com 29, esses ainda brigam, né, tem grandes chances aí até de chegar ao acesso. Quem se deu bem foi o São Bento de Sorocaba, do técnico Paulo Roberto. Poliano, São Bento havia perdido 2 jogos seguidos, um deles dentro de casa, e conseguiu vencer o Santo André aos 47 do segundo tempo, lá no ABC Paulista. Haja coração. Haja coração. Eu fico imaginando como é que estava o Paulo Roberto na beira do gramado nesse jogo. A gente consegue até ver, né, Rafael? Até ver como é que estava o Paulo Roberto.
esse jogo foi televisionado, eu não assisti a partida, mas a gente fica imaginando a agitação do Paulo na beira do campo e como ele ficou após essa vitória importante para a equipe do São Bento. O Red Bull eu acho que já está lá também, precisa de mais uma rodada para se consolidar. E o Capivariano, que é o adversário do Velo Clube, o jogo está marcado para sábado às 10 da manhã no Benitão. Se o Capivariano vencer o Velo aqui, ele conquista, além do acesso que já foi garantido, ele conquista também o título com uma rodada de antecedência, o título da Série A2. Estava vendo algumas matérias aí na internet agora pela manhã. É impressionante a emoção do Evaristo Pisa, ex-técnico do Velo, ele que treinou o Velo ano passado, terminou em 12º lugar a Série A2, e ele estava muito emocionado, chorando inclusive nas declarações do técnico Evaristo Pisa. Resultado é de bastante trabalho, com certeza. E teve carreata, viu, Poliana, lá em Capivari, invadiu a madrugada, em 96 anos de fundação do clube, é a primeira vez que o time chega à Série A1. E vamos ver então o Capivariano jogando aí com os medalhões da série do Paulistão. Aproveitando e falando de Paulistão. Tamo lá, sexta final seguida. Eu não faço nem pergunta, deixa que ele completa. Deixa que ele completa. Bom, o Santos teve trabalho para vencer a Penapolense, o Penapolense, venceu aos 41 do segundo tempo por 3-2. Haja coração também. Haja coração. Um jogo que teve duas viradas, né? O Santos abriu o placar, o Penapolense virou e depois o Santos foi lá e fez os 3-2. Mas a grande decepção foi o time do Palmeiras, que perdeu em casa por 1-0 com o Pacaembu com mais de 30 mil torcedores. O Palmeiras perdeu para o Ituano e o time de Itu vai fazer a final contra o Santos. Os dois jogos no Pacaembu já foram anunciados agora na hora do almoço pela federação. 2 jogos do Pacaembu, aquela coisa, né? Divisão de renda, as duas equipes vão ter partes iguais aí na arrecadação das duas partidas. O técnico Doriva do Ituano ontem, após a partida, falou que seria uma incoerência da federação caso o jogo não fosse em Itu, o primeiro jogo, mas o próprio Juninho, que é ali o comandante do Ituano, ele disse que o estádio lá em Itu estava com uma boa parte da arquibancada interditada, por problemas ali nos muros e tal, tinha rachaduras, eles iam tentar correr contra o tempo, mas não deu, né? A capacidade do estádio estava reduzida para 8 mil pessoas. Pouco para uma final, né? Pouco para uma final, então os dois jogos serão no Pacaembu. O Santos tem aí a vantagem de jogar diante da sua torcida, né? Essa é a única vantagem, até porque em caso de resultados iguais, a decisão vai mesmo para os pênaltis. Muito bem, vamos esperar então aí as cenas dos próximos capítulos no futebol. Exatamente. Falar de basquete um pouquinho então, Rio Claro perdeu a primeira partida no Paraná? Exatamente, essa excursão no Paraná, né? 4 jogos seguidos fora de casa, perdeu os 2 primeiros lá em Recife para o Sport na semana passada. E ontem, jogando em Campo Mourão, o time de Rio Claro foi vencido, melhor dizendo, por 78-69. Caio foi o cestinha de Rio Claro na partida, ele que anotou aí 17 pontos. E hoje à noite o time volta à quadra contra o mesmo Campo Mourão, tentando a sua reabilitação na Liga Ouro, que é a segunda divisão do NBB, Poliana. Tomara que o time de Rio Claro se reabilite, afinal de contas, se perder mais uma, fica muito complicada a sua situação dentro aí do campeonato, faltando aí 4 jogos para terminar essa primeira fase da competição. Mas totalmente possível essa vitória, já que a equipe de Rio Claro já ganhou de Campo Mourão. Sim, ganhou os 2 jogos partidas aqui. E ganhou bem, então eu acho que foi só um processo de adaptação ali. Exatamente, né? Não pode acontecer como ocorreu lá em Recife, em que o time jogou muito mal os 2 jogos. O time precisa reencontrar o seu bom basquetebol, tem time para isso, tem elenco para isso, tem bons jogadores, tem jogadores experientes. Agora, não pode dar mole aí para o adversário, Campo Mourão, que já explicitamente é o time mais fraco do campeonato, dessas 4 equipes que estão disputando. Muito obrigada, Rafael. Até amanhã. Valeu, Poliana. Amanhã a gente volta com muito mais informações do esporte. A gente espera você. Até lá. O Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.